Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Paulo Paim. Falaremos sobre reforma da Previdência. Havia, você que acompanha a política, uma expectativa de que a matéria fosse votada, pelo menos por parte do governo, né, senador? Exatamente. No entanto, nesse mês de fevereiro, após a decisão da intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, a votação ficaria, de qualquer forma, inviabilizada. E muitos até dizem que essa intervenção teve esse papel útil para a base do governo, para o próprio governo, de evitar um desgaste e anunciar que seria inviável a reforma da Previdência. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Como é que o senhor acompanhou esse trabalho todo, senador? Olha, primeiro dizer que foi um ano de muita luta, muita resistência, né? Eu fui aos 27 estados debatendo a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a democracia. Instalamos aqui a CPI da Previdência. Disseram também que nós não ia conseguir instalar. Sábado 27 eu consegui 62 assinaturas. E a CPI provou que a Previdência no Brasil é superavitária, não é deficitária, né? Nós mostramos, eu fui constituinte, se respeitasse tudo aquilo que o Constituinte mandou, nós teríamos um fundo da Previdência de trilhões de reais. Está escrito, está no papel, está na minha página. Quem quiser questionar, que entre lá. Eu explico, por exemplo, só a DRU tirou 1,5 tri. Só a DRU tirou 1,5 tri. A apropriação indébita tiravam 30 bi por ano da Previdência. Recolhia do trabalhador, do seu salário, do seu salário de você que está assistindo nesse momento, e não repassavam para a Previdência. Os grandes devedores, quando nós começamos, estavam em torno de 500 bilhões, hoje está em torno de 600 bilhões, e não são executados. A CPI mostrou o caminho. Tem uma PEC de minha autoria, que é número 24 de 2003, e não deixou aprovar. Sabe o que eu digo ali? O quê? Digo só o seguinte: o dinheiro da Seguridade, que é Previdência, Saúde e assistência, não pode ser destinado para outros fins. E eles destinam. Seguidamente vem projetos, decretos pedindo para retire-se da Seguridade Social tantos bilhões e mande para cá, para lá, enfim, para outras áreas. Os grandes devedores não são executados, é uma vergonha isso. Enfim, nós provamos na CPI que o problema é de gestão, de fiscalização, de arrecadação, de sonegação. A sonegação é uma vergonha. É também de sonegação. E, pelo outro lado, de uma vez por todas, tu dá instrumentos para que o Ministério Público, para que a Justiça, para que os procuradores da Fazenda possam executar as dívidas. Teve um exemplo que eu já dei uma vez, eu repeti aqui. Um dos procuradores da Fazenda do país, imagina aí 2 estádios de futebol, do tamanho do Maracanã, lotado de processos, só que não vão para frente. Que não tem como executar, não tem nem como carregar. Olha bem o que eu estou dizendo. Não tem nem como carregar os processos. Tudo isso nós mostramos. Alguém poderia estar me perguntando, tudo bem, pai, mas como é que recupera? Nem que não recupere o resto. Se pelo menos daqui para frente, respeitem a Constituição, parem de fazer refis aqui nesse plenário do Congresso, né? Dando anistia para os grandes devedores, que o problema da Previdência está resolvido. E só executar os grandes devedores. Esse é o caminho. O que me diziam lá, e vou repetir aqui. Chamei os grandes bancos, quem mais deve é banco, né? E JBS da vida. Devo, não nego, não pago, todos que de notícias pegando um perdão do governo. Governo, leia-se Congresso e Executivo. Fizemos tudo isso e fomos desmontando a tática do Executivo. Veja, o relatório, quero destacar o nome do relator, Hélio José, foi aprovado por unanimidade, inclusive pela base do governo. O próprio senador Romero de Castro votou favorável, porque reconheceu que não é déficit, é um problema de cuidar da gestão, como eu estou dizendo, fiscalização e a roubalheira e a sonegação. Mas, ou seja, a gente então tem que ficar realmente na expectativa de que haja uma reforma, mas da Previdência. Da gestão, né? Numa direção ou outra. Isso. Que não apresenta, mas assim, que há necessidade de uma reforma, então há. Claro, nós faremos o seguinte, nós vamos entregar para todos os candidatos a presidente o relatório dos candidatos da República, o relatório da CPI. E ali eu digo o caminho. Nós mostramos o que tem que ser feito. Não precisa tirar um direito do povo brasileiro, não precisa tirar um direito do trabalhador. Mas no momento, avançando o sinal, no momento em que o governo intervém na questão do Rio de Janeiro, né, devido a essa questão da segurança, que é um tema complexo, mas enfim, o decreto presidencial, é fato, é real, diz o seguinte:
até 31 de dezembro, a intervenção das forças públicas, enfim, das Forças Armadas no Rio de Janeiro. E diz a Constituição que nesse período não pode votar nenhuma proposta de emenda constitucional e, consequentemente, a da Previdência. Nós, por segurança, eu e o Arnaldo Faria de Sá e o deputado Diego, o advogado Diego, entramos com uma ação no Supremo. E já tivemos lá conversando ontem à noite ainda, esta semana, enfim, com o ministro Toffoli. Foi uma boa conversa. E daquela conversa nós já tivemos informações também de órgãos do governo que, na visão deles, o objeto da nossa ação perdeu a razão de ser, porque não terá mais reforma da Previdência. E foi muito importante a fala também do presidente do Congresso. No Congresso, Eunísio de Oliveira, e nós vamos reunir com ele, ele disse: quero informar o país que esse ano não vota mais reforma da Previdência aqui. Isso tem que ficar para o ano que vem. Isso foi importante. O próprio presidente da Câmara, quando tentaram apontar que não, porque havia medida provisória, havia projeto de lei, ele também disse: não vem com gambiarra, porque acabou. Essa discussão terminou. Então o presidente do Congresso falou, a Câmara falou, o governo tem que se acomodar. Agora veio aí, parece que com 15 outras propostas, mas não sobre a Previdência, que nós vamos fazer também o bom debate. Mas, enfim, eu quero anunciar aqui de forma quase que oficial, né, como senador da República, de que a reforma da Previdência eles não votarão este ano. Aqueles que querem a reforma, eu vou dizer, banqueiro, essa vocês perderam. O povo brasileiro ganhou. A Previdência é do Brasil, da nossa pátria, é da gente brasileira, não é do sistema financeiro. Senador, a gestão do sistema previdenciário, ela pode ser aperfeiçoada pela proposição de projetos de lei? Pode. 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 O resultado da CPI inspira o senhor nesse sentido? Nós já apresentamos. Quando termina a CPI, quem entrar na Paulo Paim, @senador, na minha página, vocês vão ver lá a cartilha. Então, primeiro nós mostramos onde está o superávit e mostramos as ações que temos que fazer. Entre as ações, aprovar essa PEC de nossa autoria, que diz que o dinheiro da Previdência, da Seguridade, enfim, não pode ser destinado para outros fins, né? Mas essa não vai poder até dezembro, nem, apesar dela já ser antiga e estar tramitando, ela não vai poder. E que bom que não pode, eu quero que não possa mesmo até dezembro. Eu não quero que vote nenhuma. Tá. Isso é para aprovar o ano que vem, né? Certo. E a nossa Previdência também, nós mostramos por ali que é combater a sonegação. E damos instrumentos em projeto de lei, para combater a sonegação. E esses já podem tramitar agora? Pode tramitar. Eu e o senador José já apresentamos projeto de lei de combate à sonegação. Podemos acabar com essa história da DRU. É só o governo dizer que está abrindo mão da DRU, que ele não quer mais a DRU. Pronto. O que é a DRU? A DRU, repito, retirou 1,5 trilhão. 1,5 trilhão da nossa Seguridade Social. Acabar com os refis. O refis é o governo que encaminha. Então pode ser feito agora. É renegociação da dívida dos grandes devedores, dando anistia de juro, multa, correção e parte do principal. É isso. E aí parcela o pagamento, não é? Parcela e o cara não paga. A verdade é a seguinte. O que eles dizem? A própria Receita Federal, Luiz Vego, lá, inclusive um dos comandantes da Receita, o Rachid, eles parem de fazer isso com esse refis, porque o cara faz o refis, está devendo lá, digamos, 3 bi. Como é muito banco deve e JBS também. Estou devendo 3 bi. Então parcela, em 20 anos, digamos. Dali ele não paga a primeira, ele paga 2, 3 e não paga mais. Dali 2 anos ele faz outro refis. Dali 2 anos mais outro refis. Renegocia de novo e não paga de novo. E manda a conta para você que está me assistindo agora pagar. Isto é crime. Isso é caso de polícia. Tinha que botar na cadeia. Se um dia fizessem uma operação lava-jato naqueles que roubam a Previdência, ia dar muito grandão na cadeia. E ainda dá. E essa questão do refis, tem como barrar isso por projeto de lei? Tem. Nós podemos simplesmente aprovar aqui que não vamos mais aceitar nenhuma proposta que venha na linha de dar anistia dos grandes devedores e abrir mão daquilo que eles têm que pagar. Claro que podemos. Tudo isso a CPI encaminhou as recomendações. Pode vir de iniciativa do Executivo e outros do Legislativo. Que nem essa PEC, que é de minha autoria, é do Legislativo. O próprio Executivo pode dizer, olha, acabou essa história de refis. Não vamos mais abrir espaço para renegociar
dívida dos grandes devedores. Porque a questão não é os pequenos. Se perguntar, pega para as micros e pequenas empresas se eles tiveram o refis. Eles não tiveram. É só os grandão que, com a pressão política que eles fazem, em cima do executivo, que começa, que é concedido a eles o não pagamento das dívidas. Senador, de tempo estourado, vou fazer a última pergunta para ser rápido assim. Ao dizer que até dezembro não se vota a reforma da Previdência, estamos entendendo que só no próximo governo. Só no próximo governo. Então, o que o eleitor tem que fazer é ficar atento ao que são as propostas, porque podemos ter problema a partir do ano que vem. Claro. Eles podem voltar ao ataque o ano que vem. O que o nosso povo tem que fazer? Querido povo brasileiro, peço por amor de Deus, valorize muito o título de eleitor, o voto, vote em deputados e senadores que tenham compromisso com o povo, que tenham compromisso com os direitos dos trabalhadores, com a Previdência, que tenham compromisso com o combate à corrupção, que tenham compromisso com a saúde, com a seguridade, com a educação, com a segurança. É isso que vocês têm que cobrar. Quem já está aqui há tempo, vocês vem cá, me mostra o teu currículo, o que tu fez lá? Como é que tu votou lá? Quem está chegando, olha o currículo dele também. Tem muito malandro aí que nunca foi candidato. Mas vai ser candidato com currículo, se a polícia pega, prende ele. Serve para os dois lados, para quem está aqui e para quem não está. Então o voto é fundamental para dar uma melhorada nesse Congresso e melhorar o Executivo, né? Que, sinceramente, esse Executivo é indecente. Eu quero para o meu país um Executivo decente e um Congresso também decente. Agradeço a sua presença, senadora, aqui já com o tempo estourado. Vou me despedir rapidinho de você também que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você pode fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado por ligação gratuita 0800 61 2211, que você pode rever esse e outros nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.